Bom, e no vídeo de hoje nós vamos falar como ajudar alguém em uma situação difícil sem se desesperar. Porque a grande questão é que muitas vezes, né, as pessoas querem ajudar o outro, querem ajudar ali o próximo, mas a pessoa se desespera e fica tão ansiosa que ela não consegue ajudar. Se você, inclusive, já passou por isso, fique aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar como lidar com essa situação. Primeiro ponto que a gente precisa entender é que ter empatia é necessário para ajudar os outros, porque a empatia faz com que você se conecte com o outro, com que você se identifique com aquela situação que a outra pessoa está vivendo, com que você entenda as emoções que aquela pessoa está sentindo. Então, a empatia é uma habilidade fundamental que você precisa ter para conseguir ajudar as pessoas. Porém, o que acontece é que muitas vezes as pessoas se afundam na empatia, no sentido de a pessoa sente uma empatia com tanta intensidade que ela acaba se desesperando, ela fica extremamente preocupada com aquela situação e por isso não consegue ajudar o outro. Então, se você desenvolve uma empatia muito grande, no sentido de ficar muito preocupada e no sentido até de viver um pouco, né, assim, as emoções que aquela pessoa está vivendo, isso vai te atrapalhar, isso vai te deixar extremamente ansiosa, extremamente desesperado e você não vai conseguir ajudar. Então, é como se o seu desespero fosse tão grande que você vai querer, na verdade, se afastar da situação ao invés de ajudar a pessoa, porque você vai focar tanto na sua própria aflição que você vai tentar escapar, fugir, sair de perto daquela situação, por ela ser tão angustiante, tão aflita para você. Então, você precisa ter empatia para ajudar o outro, mas ao mesmo tempo você precisa ter um certo distanciamento da situação. Se você não souber ter esse distanciamento, você não vai saber ajudar as outras pessoas. E aí agora, né, como ter o equilíbrio entre a empatia e o distanciamento? Então, para você realmente ajudar alguém, você precisa aprender a surfar na onda da empatia ao invés de se afogar na empatia. Então é um equilíbrio, né, entre ter empatia pela pessoa, entender a situação, entender o sofrimento do outro, mas ao mesmo tempo se distanciar. E essa inclusive é uma habilidade, né, que nós psicólogos a gente tem que ter, porque pensa, se todo paciente quando ele me traz um problema, eu vivenciar aquela dor dele, eu ficar extremamente ansiosa, desesperada e preocupada com aquilo, eu não vou sequer conseguir ajudar o meu paciente. Então eu preciso obviamente ter empatia, entender a dor, o sofrimento dele, né, aquela situação que ele está passando, mas ao mesmo tempo eu preciso ter um certo distanciamento, eu preciso dar um passo para trás para conseguir ajudar aquele paciente. Então, é uma habilidade extremamente importante para psicólogos, mas não só para nós, né? Assim, para você também aí que tem um amigo, uma amiga que às vezes passa por situação difícil e todo mundo tem, né? Alguém na vida que em algum momento vai passar por uma situação difícil. Então, a gente tem que estar preparado para lidar com essa situação. E aí, né? Como fazer então para encontrar esse equilíbrio entre empatia e distanciamento? Vou trazer aqui para você alguns pontos. O primeiro é pratique a escuta ativa. A escuta ativa é uma forma de você escutar a pessoa de forma atenta, sem necessariamente já oferecer uma ajuda de imediato. O que acontece muitas vezes é que, quando você vê que seu amigo está com problema, você já quer logo oferecer uma solução, uma forma de resolver. E, na verdade, muitas vezes o que o outro precisa não é nem de uma solução, e sim de um acolhimento. Então, escuta essa pessoa. E aí a gente já entra aqui no segundo ponto, né? Que escuta, ouça essa pessoa atentamente, esteja ali junto com ela, ouvindo o que ela está te dizendo, se importe, inclusive, com o que ela está te falando, né? E também valide emocionalmente ali aquela pessoa. Então, valide as emoções dela. Diga que você entenda, né, o quanto é difícil tudo que ela tá passando, que você entende, né, o sofrimento, a dor, a tristeza que ela tá sentindo naquele momento. Então, isso é um apoio, é um acolhimento que você faz naquele início. E se você, né, de imediato pratica ali essa escuta ativa, valida as emoções da pessoa, além de você estar ajudando o outro de uma forma mais eficiente, você também vai estar controlando as suas próprias emoções. Porque, olha, se um amigo seu está passando por uma situação difícil e você já se desespera querendo oferecer uma solução, isso é ansiedade. A ansiedade já vai tomar conta. Você vai ficar ansiosa para já querer oferecer uma solução, um problema e resolver aquilo junto com a pessoa. E, como eu falei, né, muitas vezes o que a pessoa, inclusive, precisa não é de uma solução. Muitas vezes até a solução ela sabe o que ela precisa fazer, só que naquele momento em que ela está mal, ela precisa de um acolhimento. Então, seja essa pessoa, seja paciente para ouvir aquela pessoa, para validar as emoções dela no primeiro momento e deixe para oferecer uma solução em um segundo momento. O outro passo que é muito importante, né, para você que está ajudando uma pessoa é estabelecer limites. Você precisa saber até onde ir emocionalmente, até onde se envolver naquela situação pela outra pessoa. Lógico que isso vai depender muito de cada situação. Algumas situações, né, dependendo da gravidade e da pessoa que está passando pela situação, se é uma mãe, um pai, ou se é só um amigo mais distante, né? Então, isso vai depender da relação que você tem com a pessoa e da situação de fato que está acontecendo. Porque às vezes
vezes você pode ir um pouquinho mais e outros momentos você pode ir um pouquinho menos. Mas você precisa ter um limite, você precisa ter um limite muito claro. O que acontece, que eu vejo muitas pessoas fazendo, é querendo se envolver de todas as formas possíveis naquela situação, naquele problema do outro, e a pessoa acaba se afogando junto com a pessoa, porque ela se envolve tanto naquilo que ela se afoga junto com o outro. Então estabeleça um limite, saiba até onde ir. O outro ponto é: pratique o autocuidado. Aqui entra aquela frase clichê que você já ouviu: você precisa estar bem para cuidar do outro. Então cuide de você, foque em você, mesmo que o seu amigo, né, que o seu irmão ou a pessoa lá importante está passando por um problema, você precisa se cuidar. Não deixe de fazer as suas coisas para ficar pensando no problema do outro. Você pode ajudar, você pode ser um apoio, você pode estar ali por aquela pessoa, mas se cuide, faça as suas coisas, né? Então, continue no seu trabalho, faça atividade física, continue com a sua rotina normalmente, cuidando de você, porque se você estiver bem, vai ficar mais fácil cuidar do outro. Aqui o outro ponto entra muito linkando com o primeiro e o segundo que eu falei, que é a escuta ativa e a validação emocional, que é: evite uma solução imediata. Eu até mencionei isso quando eu falei sobre a escuta ativa. Escuta ativa é você ouvir o outro de forma atenta, sem querer já oferecer uma solução imediata. E como eu falei, muitas vezes, quando a pessoa conta um problema pra gente, a gente tem muitas vezes a necessidade de querer resolver logo, de querer levar uma solução para aquele problema. Mas lembre-se que o outro não necessariamente ele precisa daquilo, até porque no fundo, muitas vezes as pessoas já sabem o que precisa fazer, ela só não consegue fazer porque está muito mal. E segundo, que você querer levar uma solução de imediato, isso também vai te deixar ansiosa. Você vai se desesperar por querer encontrar logo uma solução e aí vai ficar mais difícil ajudar a pessoa. Outro ponto é: manter uma perspectiva positiva da situação. O que acontece é que ao ver outra pessoa passar por uma situação difícil, a gente muitas vezes pode acabar achando que, nossa, aquilo é o fim, não tem forma de resolver, não tem como lidar com aquilo, a pessoa tá sofrendo muito, a gente começa até a imaginar o que a pessoa de fato está sentindo e passando, né? E aí, como eu falei, isso entra até a questão da empatia, mas ao mesmo tempo, lembre, você precisa se distanciar. Uma forma de distanciar é você se mantendo numa postura mais positiva. Entenda que por mais difícil que seja aquela situação que a outra pessoa tá passando, sempre tem uma luz no fim do túnel, sempre tem como resolver, sempre tem como seguir adiante, sempre tem como seguir em frente, né? Tem uma frase bem clichê também, que você já deve ter ouvido falar, que é: tudo passa. E de fato tudo passa. Por mais difícil que seja aquilo, aquilo vai passar. E a pessoa vai seguir em frente, uma hora ela vai conseguir superar aquilo. Então lembre-se que tem uma luz no fim do túnel. Então mantenha uma postura positiva. Essa postura positiva pode inclusive ajudar a outra pessoa, porque a outra pessoa, talvez ela vai estar numa postura mais negativa, achando que realmente é o fim, que tudo acabou. Mas se você for positivo e tentar trazer um pouco disso para a pessoa, pode ajudá-la nesse momento. Por último, seja paciente. O processo de recuperação emocional, dependendo aí do que acontece com o outro, pode levar um tempo. Então, às vezes você vai ver a pessoa sofrendo durante um dia, 2 dias, 3, e talvez durante semanas, talvez durante meses com o mesmo problema. Então, entenda que para a pessoa se recuperar, ainda mais dependendo do que aconteceu, leva um tempo. E isso também se aplica a você, porque você vai se envolver emocionalmente naquela situação. Então, você também pode ficar triste, chateada, ansiosa com aquilo. Então, uma parte dessas emoções faz parte nesse momento, né? Então, lembre-se que até para você também se recuperar e seguir adiante, lidar com aquelas emoções, vai levar um tempo. Então, seja paciente, tanto para o outro que está passando pela situação difícil, como também com você, tá bom? Bom, então era isso para esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que agora você possa colocar em prática, né, tudo isso que eu falei aqui, e de fato consiga ajudar as pessoas quando elas passarem por alguma situação difícil. E não deixe, né, de deixar aqui embaixo o seu comentário, de deixar também aqui o seu like, a sua curtida. Não esqueça também de se inscrever no meu canal, porque toda semana temos um vídeo novo por aqui, combinado?